Quinta-feira, 9/12, começando às 9h11, a gente vai estar discutindo hoje no grupo de estudo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, #LGPD. Nós vamos estar discutindo sobre TI e treinamento. A gente vai estar falando de uma forma bem genérica, por conta de ser uma iniciação muito padrão em todos os setores, né? A gente vai estar falando, como disse o Dante, de sensibilização da alta diretoria e seguindo um pouco a pauta que o Orozimpo colocou também, que é a parte de treinamento. E aí vou dar já direto a palavra para o Orozimpo, que tem sido o nosso mestre aí, Jedi, nessa função. Que isso. Abra aos serviços. Legal, obrigado, Pedro. De mestre, isso aí é uma gentileza sua. Eu estou aqui, humildemente, aprendendo com todo mundo. Tá? Bem, em todos os projetos que eu tenho executado, isso eu tenho incentivado muito o pessoal da minha consultoria e conversa com outros colegas, que em treinamento isso não fica distante, isso não fica fora. Eu uso muito essa ferramenta, que é aquela metodologia criada pelo Simon Sinek, Círculo Dourado, creio que todos já conhecem. É aquela visão que você não vem de fora para dentro, mas você coloca de dentro para fora. Eu acho que no treinamento, na empresa, principalmente se ela for presencial, isso funciona muito. Porque a primeira pergunta que você faz, o primeiro nó que você desata é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso de treinamento? Por que o meu pessoal precisa ser treinado? Né? Então, você começa a ter uma visão, você começa a destrinchar as coisas no âmago, bem no cerne da questão mesmo. Porque a pergunta seguinte, o segundo círculo, seria como? Como eu vou fazer isso? Né? E o terceiro, o quê? Agora, se você começa de fora para dentro, né, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, você não chegou a por que eu realmente preciso treinar. Né? Por que o meu pessoal precisa saber disso? Que raiz de lei é essa que realmente que eu preciso aprender, que mexe tanto com a minha empresa? Né? Então, eu uso muito essa metodologia, né, essa ideia é uma tese, na verdade, do Simon Sinek, que começa pelo porquê. E se a gente... Agora eu vou me remeter para a ANPD. Agora, em outubro, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora em outubro, ela lançou um guia orientativo de segurança da informação, e a versão 1.0, tá? Isso para pequenas empresas, que é basicamente o nosso público, para as pessoas, porque a gente está ouvindo a gente. Tá? E para o conteúdo, a gente tem gerado mais para essas pequenas e médias empresas. Lá no item 3.1.2, que fala de conscientização e treinamento, tá? Eu acho que o pessoal da NPD foi muito feliz em colocar lançar esse guia orientativo, porque isso estava um pouco distante da formalização de toda a lei. Aliás, eu nem me lembro se em algum ponto fala sobre treinamento. Né? Então, esse guia orientativo, ele vem dar uma série de disposições, falar muito sobre vários itens que estavam um pouco dispersos, estava faltando ser mais preciso para as pequenas empresas, né, e startups. E no item 3.1.2, né, os artigos lá 25, 26, 27, 28, 29, lembre-se, não é da LGPD, isso é do guia orientativo, tá? Do 25, por exemplo, ele fala de recursos humanos, que é as pessoas que vão executar os processos internos. No item 26, ele fala de conscientização dos funcionários, né? A necessidade que existe de, internamente, realmente as pessoas têm a ciência do que diz a lei e, principalmente, do comportamental delas.
O item 27 fala de informar e sensibilizar. Olha só o que a gente vem falando sempre, né? O item 28 é criar as políticas de segurança interna. Então, você entende, você somatiza, né? Você se sensibiliza e depois você escreve. E o item 29 é a criação, tipo assim, dos defensores das políticas. Isso é muito importante, porque isso aí é a parte pragmática do treinamento, ou desse guia orientativo, está exatamente nesse item 29, né? Defensores das políticas. Não é bem esse item, né, esse termo que eles usam lá. Eu me lembrei, eu coloquei aqui, defensores das políticas. Por quê? As pessoas, depois de lá, treinadas, são aquelas que vão ter a ciência, ter a percepção do que é um incidente de violação de dados. Né? Ela verificar que tem um colega que colocou, que não é da área, que colocou um pendrive. Né? Um colega que está, por exemplo, que perguntou sobre um link que recebeu, suspeito, se vai clicar naquele link ou não. Ou seja, não é criar dentro das empresas os X9, né? É o pessoal que vai estar delatando aqui, mas é o pessoal que vai estar ciente, né? Vai ter a ciência do que é correto dentro das políticas de segurança interna, o que é passível de ser executado ou não. Né? Ele sabia que determinada pessoa não tem acesso a determinados dados, e ela está acessando. Né? Se for empresa que tem um encarregado de dados, essa pessoa, ela cobrar desse encarregado políticas que ela não conheça. Né? Então, isso desde baixo, desde o pessoal do vendedor, do pessoal da RH, enfim, qualquer um da empresa ter essa ciência. Né? Aí a gente chega na seguinte questão: por que treinar? Por que o treinamento? Né? A gente volta alguns passos e fala, por que treinar? Eu creio que o treinamento... Pois não, Paulo? Rosim, essa ideia que você colocou, ela é muito interessante. Primeiro que você falou do RH, segundo que você falou de por que as pessoas precisam de entender das boas práticas, que é essa relação de entender o link que chegou no e-mail. É como se a gente estivesse diminuindo a curiosidade das pessoas. E ela vira e fala o seguinte, olha, por que você tem que saber se você tem dinheiro num determinado banco que você nem tem conta lá? Então, é um gatilho, né? É uma armadilha. Por que você precisa de saber se alguém morreu e aí, para ver as fotos, você precisa de instalar um aplicativo? Essa condição eu acho que é muito importante e ela tem que, inclusive, prever o seguinte, que num treinamento, você tem que falar o seguinte, ó, de quanto em quanto tempo você tem que relembrar as pessoas dessas ações, de estar segura, né? De estar, por exemplo, quando a gente fala com as crianças, você não deve conversar com alguém que você não conhece. E a gente, como é que fala com um adulto que ele vai receber um e-mail de alguém que ele não conhece e ele já entrega abrindo tudo, né? Liberando o enter, teclando, aceitando, tudo. Porque a gente praticamente não lê aquilo que está pedindo. Na velocidade, você simplesmente aceita. Então, acho que um dos primeiros propósitos é virar para as pessoas e falar o seguinte, olha, toda vez que você precisar de instalar um aplicativo, você tem que levantar a mão e falar o seguinte, eu posso fazer isso? Isso é legal? É seguro? Antes de estar seguro, é legal? Porque a quantidade que se instala de aplicativos piratas, porque, eu preciso. Por que você precisa? Então, a discussão ela tem que vir num conceito de cultura, que é virar e falar o seguinte, olha, para você instalar, você tem que lembrar. Você tem direito de instalar isso? Você tem a licença disso? Está tudo certo? Não. Eu instalei porque é assim mesmo que faz. A gente tem que mudar esse conceito. Porque quando a gente vira e fala para a pessoa, olha, a partir de agora, o jeito de fazer não pode ser mais se alimentar sem lavar a mão. Por quê? Porque agora a gente tem que estar muito mais preocupado. Mas isso de lavar a mão, tem quantos anos que a gente fala desse assunto?
Da mesma forma que fala assim, por que você vai instalar um sistema se você não sabe instalar, se você não sabe se o seu computador é capaz e se você não sabe se você tem a licença? Fala, Messa. Não, o que eu ia falar, e aí eu acho que cai bastante dentro do nosso tema aqui, é que o treinamento da LGPD não pode só ser uma conscientização do que é a LGPD, mas as metodologias que são enviadas para nós e para pessoas que não são de tecnologia, que não têm a nossa malícia, das metodologias de ataque. Então assim, além de você treinar, conscientizar o cara na LGPD, é difundir como é que é um fluxo de um sequestro de dado. Então, quais são as metodologias aplicadas para que você caia, o hacker consiga chegar lá no teu ambiente, invadir e sequestrar o dado. Então, eu acho que o treinamento de LGPD, ele tem que ser uma coisa complementada com as metodologias mais comuns. Porque, além de tudo que você falou, por exemplo, eu invariavelmente recebo SMS, veja teu saldo no Banco do Brasil, não tenho conta, eu nem clico, mas eu sou um cara de tecnologia, isso aí. Mas há 4 anos atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu recebi um link, se cadastra aqui agora e ganha um chocolate da Copenhague. Eu fui lá e me cadastrei, há 4 anos atrás. Mas era uma armadilha. Um phishing, entendeu? Então, é legal você preparar em conjunto, porque a gente tem que trabalhar em conjunto todas as áreas, né, com os formadores de opinião de cada área, pegar e disseminar quais são as metodologias de ataque. O que o Pedro colocou é muito bem colocado. Por que você vai clicar no link de um banco se você não tem conta? Entendeu? Mas quais são as outras metodologias? Algumas coisas são chamariz que o cara fica curioso. Então, criar essa orientação do tipo, se você recebeu, entra na página da companhia que está dizendo que está fazendo aquilo e consulta, orientar nesse treinamento algumas técnicas, alguns métodos para que você não caia tão facilmente que nem um pato num phishing. E uma coisa, a gente não precisa na preguiça de leitura, aceitar todos os requisitos. Sim. A gente está na época agora de entender um pouco mais que toda vez que alguém te pedir um aceite, você tem que entender por que você está dando um aceite. Então, esse treinamento, a gente ainda está falando de boas práticas, para evitar uma contaminação de vírus, de ransomware, de nada disso. Agora, quando a gente está se posicionando para a Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes a gente está aqui falando de boas práticas de TI, mas na realidade a gente não teve nenhuma aqui nessa discussão que a gente teve aqui para apontar e falar o seguinte, olha, quais dados sensíveis a gente estava discutindo? Então, nessa discussão toda, a gente, no treinamento, a gente também tem que abordar, do mesmo jeito que tem que falar da parte legal, virar e falar o seguinte, olha, por que o marketing precisa de determinadas informações? Porque na maioria dos usuários, eles tratam os dados, às vezes, sem nem perceber. E aí, você vira e fala o seguinte, olha, a gente implementou aqui um clube de desconto. Quem está cadastrando o clube de desconto, está lá na ponta, é um digitador que está lidando com o usuário. Ele não sabe nem o propósito do clube de desconto, mas ele está cadastrando. A gente conversou sobre a aquisição de dados na portaria, no controle de acesso, que vira e fala o seguinte, moço, me dá sua carteira de identidade que eu vou ter que digitar aqui e dá uma olhada para essa câmera aqui sem fazer um sorriso muito largo, que eu vou fazer uma imagem sua. E vou cadastrar. Então, nessa hora, a gente também tem que virar para as pessoas e falar o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem que treinar uma questão de cultura e de boas práticas, é virar e falar o seguinte, toda vez que você estiver lidando com informações de terceiros, que não sejam só as suas, você tem que ter muito mais cuidado do que os seus. A gente fala dessas condições, mas, por exemplo, o quanto a traseira de um carro conta a história daquela família que está no carro. A experiência daquela família.
fala nome, fala bicho, fala esporte, fala... adesivo dos filhos. Pois é, então tem lá adesivo dos filhos, adesivo dos pets, tem o esporte que aquela pessoa pratica, até o time que ela torce. Provavelmente, se você olhar, você vai ver muita maçã mordida lá, porque isso vem no adesivo no iPhone, e aí o cara vai lá e prega como uma questão de falar que ele usa um iPhone. Então, na hora que você olha na traseira de um carro, ele gera essas informações. Ou na hora que você olha para o status do Instagram, que a pessoa posta o restaurante que ela está almoçando, o que ela almoça, aonde que ela compra. Mas aí você tem que virar e falar o seguinte, isso tudo está errado ou está certo? A gente precisa de também entender que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados ela tenha um propósito, tem coisas que voluntariamente eu quero expor. E aí, como que a gente trata isso? A gente só não pode, para a Lei Geral de Proteção de Dados, comprometer aquelas pessoas que a gente está tratando como dados de terceiros. Mas os dados pessoais, às vezes, eventualmente, de forma pessoal, o Rodrigo, hoje ele não está aqui, mas ele sempre fala, olha, tem coisa que eu quero expor. Então, está tudo certo. Agora, eu expor é uma coisa. Alguém usar isso com um propósito comercial ou com um propósito de estatística, sem anonimizar, aí é um problema. Então, eu entreguei o dado, mas isso não é que eu estou dando a liberdade do cara tratar aquele dado. Então, eu posso questionar ele lá na frente. E na hora que a gente vai fazer o treinamento, eu imagino que a gente está falando de uma questão legal, que é licença. Então, olha, por que você vai instalar se você não tem licença? Você já perguntou se tem licença? Você comprou licença? Né? A gente faz hoje cópia de som e xerox de livro. Às vezes a gente nem tem o copyright disso. E a gente faz. Então, na hora que você vira e fala assim, então, antes da gente falar que o cara está fazendo, o seu computador tem recurso para manter esse aplicativo e não prejudicar o trabalho que você está fazendo? Você leu as informações que você está dando aceite? Então, essa é uma questão de treinamento. E na terceira é falar o seguinte, olha, toda vez que você for falar de terceiros, a sua preocupação tem que ser maior do que com você. Aí você vai estar de forma legal. Eu queria só complementar mais alguns poucos itens aqui, daquilo que a gente falou, por que treinar, que tem a ver isso com o que você falou, Pedro, para depois eu ouvir mais os nossos colegas. Primeiro que é uma opinião minha, o treinamento ele devia ser um pré-requisito lógico para a conformidade dos requisitos da LGPD. Quando você vai falar, vai tratar de LGPD numa empresa... É o primeiro passo. O primeiro passo fundamental, básico, é basilar. Ponto. Né? Outra, no treinamento, no processo de treinamento, no projeto de treinamento, na verdade, combinar os conteúdos didáticos com os valores e propósitos da empresa. Isso que a gente estava falando. Muito bem colocado. Então, quando você está falando, os funcionários que estão participando do treinamento, ela está, de repente, aprendendo alguns segredos ou descobrindo alguns segredos da empresa que ela não sabia. Porque ali, algumas empresas têm visão, missão, valores. Isso fica muito legal nos corredores, daquelas... todo emoldurado e tal, mas o pessoal passa por ali, os próprios funcionários não dá bola para aquilo. Mas, de repente, num processo de treinamento, você falar de propósito da empresa, qual que é a ética da empresa? Aquilo que você falou, Pedro, de repente, você vê um colega, você vê o dono da empresa, alguém do TI, instalando um aplicativo pirata. Você fala, opa, espera aí, esse não é o propósito da empresa. Então, combinar esse conteúdo didático com o que realmente o que ele sente, o que ele é na empresa, o que a empresa é para ele, o que a empresa vende no mercado. Acho que isso é um propósito do treinamento, digamos, um plus do treinamento que você faz quando você fala de tratamento de dados dentro da empresa, uma coisa que você ganha muito, acho que é nesse aspecto. E essa condição que você falou aqui, eu lembrei de uma condição. Às vezes você é habilitado para dirigir, às vezes você tem uma moto, e aí você vira e fala o seguinte,
eu estou num lugar que, se eu for empurrando ela, eu posso ir empurrando na contramão. Quer dizer, na realidade, é como se você estivesse quebrando um conceito legal. Você fala assim, eu estou criando um artifício para infringir uma lei, porque eu quero improvisar aqui. E na hora que instala um software pirata, isso é muito gritante, né? Porque você vira e fala assim, eu não queria que ninguém copiasse o meu serviço, que ninguém pirateasse o meu trabalho, mas eu aceito piratear o trabalho do outro. Então, até talvez, às vezes a gente crie valores para as empresas que elas não estão 100% conscientes que aqueles valores geram impactos nesse lugar. Aí vai ter aquela hora de falar o seguinte, a gente está certo? O valor que a gente definiu aqui, a gente está sendo, tá usando ele de forma correta? Está coerente, né? Está coerente? Fala dessa. Não, eu ia falar, só complementando ao que o Orozimbo e vocês falaram, no treinamento, inclusive, trazer, porque assim, não só falar do perigo, do vazamento do dado, trazer para dentro do treinamento exemplos com o tipo de dados que eles tratam, o que pode acontecer. Entendeu? Porque às vezes o cara enxerga aquele tipo, o nome, o CPF, o sexo, a cor, a religião. Para mim, que risco tem isso? Tem cara que não consegue enxergar o risco. Então, trazer dentro do treinamento, para vocês que têm maior bagagem aí, esse fala, num dado médico, como acho que foi o Romário que comentou, tem esses riscos. Num dado de supermercado, tem esses riscos. Trazer para o treinamento, para o cara entender e conscientizar de fato o tipo de risco que aquele dado vazado pode trazer. É só isso que eu queria complementar. E o último item, Pedro, que eu queria colocar, que é uma coisa muito importante, que isso a gente fala no treinamento, é que tem que se considerar que a falta de treinamento, a falta do conhecimento do funcionário, essa falta de formação, ela não é punida, né? Mas as violações de proteção de dados decorrentes da ausência dessa formação pode ser punido. Então, já percebi muitas vezes que nessa hora cai uma ficha do empresário. Ele fala, pô, mas espera aí, eu não sou obrigado a treinar. Mas esse funcionário, não tendo treinamento, ele vai executar alguma ação que eu vou ser penalizado. Né? Aí ele retorna e fala, opa, eu tenho que treinar então. Entendeu? Esse meu funcionário, ele tem que ter conhecimento, né? Aí que a gente falou de combinar com os conteúdos didáticos, os valores, propósito da empresa. Né? Aí que ele fala, opa, aí ele tem que reforçar, ele vai ser reforçado dessa necessidade de treinamento. Né? Isso é um dos pontos que vai fazer com que ele tenha essa percepção que o treinamento é importante. Ou não, Pedro? O Dante está falando, mas eu queria depois falar sobre a CIPA. Eu sempre gosto de conectar a LGPD com a CIPA. Fala aí, Dante. Uma das evidências que a NPD, em caso de um vazamento de dados ocorra, que ela vai avaliar a empresa, é sobre o treinamento que foi dado e como a empresa consegue provar que esse treinamento foi ministrado, né? Através do certificado emitido, lista de presença, fotografia, porque nós estamos falando de diversos tipos de vazamento, pode ser um vazamento grave. Né? Relatório de risco. Isso, vai ter que apresentar tudo, mas na evidência do treinamento ele vai ter que apresentar a lista de presença obrigatoriamente. Olha só, toda vez que eu falo desse assunto da CIPA, e eu tento até criar uma conexão, que é o I.CIPA, é a CIPA da informação, que conecta com a CIPA, porque já está estruturada dentro das empresas, da maioria das empresas, acho que acima de 70, 60 funcionários ou 40 funcionários, é um comitê obrigatório. E precisa de ata, precisa de presença, precisa disso tudo. Que é um comitê que eu acho que tem que ser criado, e se ele... Por que vai criar um segundo, né? Para ter dois presidentes, presidente da CIPA, presidente da LGPD, por que ele não pode ser o mesmo? E aí, na hora que a gente fala da CIPA,
se você não entregou EPI, se você não ensinou a usar o EPI, se o EPI não está dentro da validade, se tiver um acidente, a empresa não tem nem discussão. É como se você estivesse andando de carro sem carteira. Você não está habilitado, você está dirigindo, teve um acidente. Independente do erro, você já está errado. Você não podia estar nem dirigindo. E aí, a empresa que está funcionando acima desse limite, que precisa de ter a CIPA, não teve um acidente, não tem a CIPA, não treinou, não tem EPI, não cobra os EPIs, o que vai acontecer? Ela vai ter que arcar sem discussão. Ela não consegue nem trabalhar essa discussão. E da mesma forma, vamos colocar, olha, eu tenho a CIPA, eu treinei as pessoas, aquele funcionário, ele já recebeu 2 alertas notificado por escrito e ele deu ok, e ele foi punido, ele voltou para casa, ele perdeu o salário porque ele não estava usando o EPI. Aí ele vai e sofre um acidente. Na hora que ele levantar que a culpa é da empresa, a empresa vai lá e fala assim, não, olha, eu te treinei, eu te entreguei o EPI, você recebeu, você deu o recibo, eu falei para você como é que você usa, você cumpriu as horas, você veio aqui, assinou a presença, você fez a prova, você passou na prova, e aí eu ainda te alertei porque você não estava usando o EPI, e aí agora você sofreu um acidente. Eu vou te ajudar, mas eu não sou mais tão culpado. Você é mais culpado do que eu. Então, porque toda vez que tem um acidente, o usuário nunca é culpado. Isso está na regra. Nunca é culpado. Aí, na hora que falaram o seguinte, não, agora já depende. Pode ter acontecido um incidente, mas não que seja culposo. É aquela diferença da justiça lá. E quando a indústria ou quando a empresa ela cumpriu todas as regras de compliance, ela cumpriu certo. A gente vive essa condição na auditoria da Microsoft. Eu não sei se vocês já viveram isso. A Microsoft vira e fala o seguinte, eu quero saber quantas licenças você tem. Aí você pega lá as notas fiscais e manda para ela. Aí ela não ficou tão feliz, ela vira e fala assim, eu quero que você instale isso daqui na sua rede e ele vai robotizar as informações e vai me encaminhar. Beleza. Aí você manda para a Microsoft. Aí ela vai falar o seguinte, olha, você me mandou nota fiscal de 20 sistemas. Você tem 25. Ah, é verdade. Você vai ter que comprar 5. Você não vai ser multado. Você não vai ser juridicamente questionado. Você compra os 5 e regulariza. A única coisa que você vai ter que comprar de uma vez. Então, quando você já demonstra que você está seguindo a trilha de boas práticas, significa que tudo vai funcionar melhor até num questionamento, até num confrontamento, né, judicial. Em contrapartida, não, eu sou inocente, não sei de nada. Meu amigo, você agora perdeu sua empresa. Então, é claro que nem tudo isso vai ser tão assim ferro e fogo, mas toda vez que tiver um incidente e que você não tenha o compliance, que você não documentou, você vai acabar gerando todo esse problema, né? E aí o treinamento, ele é fase fundamental. Eu ia falar para a gente ouvir também a opinião do Romário, do Samuel, né? Está aí com a gente. Estou. Não sei se eles... Acho que o Romário já tinha dito que... Ah lá, o Samuel vai falar. Não, só estou aqui primeiro ouvindo e aprendendo e tentando entender mais ou menos o que vocês estão falando assim, mas continua aí. Samuel, você eu acho que você já não é a primeira vez. Você é de TI ou é jurídico? Nenhum dos dois. Você é administrador? Exato. Eu venho da terceira via. Então, assim... pode falar, Pedro, desculpa. Essa questão de TI, do jeito que a gente está lidando aqui, ela está num conteúdo que está fácil de gerir ou ele está muito informatiquês? Não, está tranquilo. Está muito bom. O nível está ótimo. E essa condição de conectar com a CIPA, você acha que isso tem lógica? Desculpe, eu não entendi. Conectar com? Com a CIPA. O Comitê de Prevenção de
de incidente, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem que conectar, sim. Porque, apesar de ser uma coisa meio... Eu vou pedir desculpa para não ligar a câmera aqui, mas vou falar, viu, gente? Apesar de a CIPA ser uma coisa meio que impositiva, né? Ser uma obrigação legal, ela está dentro do contexto da empresa. Então, a empresa ela termina se responsabilizando por essa área. Pedro, tá totalmente dentro do contexto. Eu vou te falar por 2 motivos e que cabe no depara com a LGPD. O primeiro, a CIPA ela não quer punir, ela quer prevenir. A LGPD é a mesma coisa, ela não quer punir. Isso. Muito pelo contrário, ela quer prevenir. Agora, olhando se eu sou dono de uma empresa, eu não quero seguir a CIPA. Quando morre um funcionário, eu não segui nada da CIPA, é um BO que você vai assinar por resto. Você pode, eu não digo quebrar a empresa, mas você vai trazer um ônus financeiro muito grande. Trazendo agora para o lado da LGPD é a mesma coisa. Você não quer que vaze dados, mas se você não seguir pelo menos o que você acabou de falar, se você não comprovar que você fez tudo que a LGPD pediu, você vai, se a empresa for muito grande, vai pagar 50 milhões de multa. Quem quer pagar 5, ou até quebrar uma empresa? Se a empresa não conseguir, de alguma forma, restabelecer os dados, você quebrou a empresa. Haja visto recentemente a Atento, que ficou aí no limbo por um bom tempo, entendeu? Então, a norma, apesar de parecer uma coisa punitiva, ela é, na verdade, um jeito de resguardar empresa, empregado, no caso da LGPD, empresa, cliente. Então, a gente tem que olhar para esse lado. É que nem auditoria. Os caras, quando, chegou o auditor. Mas, cara, o auditor quer que você fique compliance, justamente para que você não tome multa, não tenha exposição de imagem, por aí vai. Só queria fazer esse complemento. Eu tive a experiência de, infelizmente, trabalhar em uma empresa que aconteceu um acidente com óbito, e o que salvou a empresa foi justamente a CIPA. Essa condição da CIPA, eu gosto sempre de falar, e é uma... eu não sei se é uma tese que eu levo, mas toda vez que eu falo isso no contexto e tem mais pessoas do jurídico junto, eles não aceitam. Da mesma forma que o jurídico também não aceita muito a condição da TI na Lei Geral de Proteção de Dados. Eles acham, o jurídico, ele já é um executivo. Por isso que os caras andam de gravata, e a gente não anda de gravata, né? Então, acho que talvez essa seja uma condição. Ô, Mário, fala aí. Ô, Pedro, eu gostei muito desse paralelo com a CIPA, por tudo isso que já foi feito, que já foi dito aí, que a CIPA também atua em prevenção, né, e já tem uma cultura. Eu acho que fica até bem mais fácil de você explicar para um empresário que não tem a menor ideia do que você está falando. Quando você trata um paralelo com a CIPA, que é uma coisa que ele já conhece, é mais fácil de abrir a mente da pessoa. Não, e quando a gente está falando de acidente, imagina o estresse que é se um computador para ou se o sistema para e, por exemplo, começa a fazer fila de caminhão para faturar, começa cliente ligar porque a logística, né, acabou de chegar para poder levar, para entregar para os clientes, né? No caso da LGPD, tem uma coisa que assusta qualquer empresário, que é o seguinte: olha, se o pessoal bloquear o seu banco de dados inteiro, você só vai poder atender o cliente que entrar na sua loja. Você não vai poder ligar para ninguém. Nem ele. Se você não tem o cadastro dos produtos, você não consegue emitir nota fiscal, nem... Você não vai poder processar o dado. E aí você imagina o estresse que gera, porque o estresse é a doença mais séria que hoje gera dentro das empresas. É ansiedade e estresse. No caso que eu tô com o banco bloqueado, eu estou proibido de tratar dados. Eu não posso nem pegar o dado para emitir a nota fiscal. Não.
Tem um outro aspecto, indo na esteira do que o Messa estava comentando, que não só o aspecto de penalidade, de pagar multa, porque se a empresa ela tem um caixa legal, ela está bem de grana, ela paga a multa e a vida segue. E a multa é 2% do faturamento, né? Então, agora tem faz 50 milhões para quem fatura 2 bi aí. Abaixo disso é 2%. Correto. Exato. Agora, tem um outro aspecto que os empresários ficam mais preocupados do que a própria penalidade. Sim, e ele vai falar... Que é a proibição do tratamento de dados. A imagem da empresa no mercado. Isso pega... Depende da praça que você está. Isso fecha a empresa. Porque olha só, vocês falaram dessa questão da imagem. Se ela tiver grana legal, ela Tem paga... mais uma, né, Pedrão? Não, vocês vão ver o que aconteceu com o Carrefour. Foi um mau treinamento de segurança que acabou o Carrefour é porque... Primeiro, o Carrefour não foi só um caso, né? Teve o caso do cachorro, aí teve o caso do cliente... E o Carrefour não foi vazamento de dados. Então, essa questão da imagem... Falha de treinamento. O vazamento de dados só vai ser uma coisa assim, realmente importante quando a população tiver essa consciência. Não depende da população mais, Romário. Pedro, essa questão do Carrefour impactou na cadeia do Carrefour. Ele até hoje está pagando aquele incidente. Ele agora está criando... Mas ali não foi vazamento de dados. O Romário... Não, foi falha de treinamento. Sim, foi falha de treinamento, mas é uma coisa que causou uma indignação popular. O vazamento de dados hoje não tem esse poder de causar essa indignação. Você vê que, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, com a Vale, até hoje a Vale está gastando dinheiro para tentar recuperar a imagem dela. Muito dinheiro. A gente está falando aí de grandes empresas, mas quando a gente traz para o contexto de pequenas empresas, semana mesmo saiu uma decisão em que um fornecedor do Mercado Livre, ele foi multado em R$2.000, que eu acho que é um valor relativamente baixo. Mas, assim, efetivamente, a imagem dele, eu não sei nem quem foi. Então, quando a gente fala de grandes empresas, é fácil, mas quando a gente traz isso para a realidade, que 90% são as médias e microempresas, qual efetividade realmente essa penalidade vai ter? No meu caso aqui, Samuel, eu trabalho numa concessionária Fiat. A cidade tem 2 concessionárias Fiat. Se uma das 2 concessionárias Fiat vazar dados de algum cliente, a clientela não está nem aí, não vai dar essa importância toda. Entendeu? Mas, Romário, provavelmente não. Mas se você não der um serviço de garantia e o cidadão resolver colocar um outdoor na frente, porque você não cumpriu uma garantia, e isso a gente tem visto aí com o Jeep, com outras concessionárias, você cria uma quebra de imagem e o cara está no direito dele, porque ele está pedindo... Mas a Lei Geral de Proteção de Dados tem esse potencial de quebrar a imagem. A prestação de serviço está impactado. Então, por exemplo... Aí a gente chega no seguinte, no meu entender, essa questão de vazamento de dados só vai ter esse potencial de quebrar a imagem de uma empresa quando ou se a NPD ou a NPPD ou qualquer outro órgão desses investir numa conscientização da população. Não, Romário, não, olha só. A gente discutiu isso há algum tempo atrás aqui no grupo de estudo. Quando tem um vazamento de dados, antes dele ser um problema, a gente tem que saber o tamanho da relevância que ele tem. Sim. Porque às vezes ele não é nem relevante, então ele não vai acontecer. Mas, por exemplo, às vezes não precisa nem de ter acontecido o vazamento de dados, mas o tratamento de dados foi colocado como indevido, e aí a gente tem visto o banco sendo questionado e pagando multa. Acho que eu já vi pelo menos três notificações de banco que estavam utilizando o banco de dados para vender o crédito consignado e que foi considerado um propósito diferente daquilo que foi feito para aquisição. Então, quer dizer, ele não gerou
uma violação por vazamento. Ele gerou uma violação por propósito. E aí ele foi impactado. Isso, tudo bem, é uma grande empresa. Mas quem vai pagar é um terceiro, que às vezes nem é o banco, que é aquele cara que está vendendo o crédito consignado, que está lá no telefone fazendo call center. Então, às vezes a gente fica muito focado, falar o seguinte, olha, o vazamento. O vazamento, às vezes, ele nem acontece. Por exemplo, quem foi impactado pelo ransomware não teve vazamento. Ele restringiu a ele o acesso aos dados, mas os dados dele não foi para lugar nenhum. Ele simplesmente foi criptografado. Ele foi invadido, é fato. Mas não houve vazamento de falar o seguinte, saiu dados daqui e foi para algum lugar e está sendo publicado. Não. Quando eu falei vazamento, eu devia ter falado violação. Não, e tem mais uma situação, Pedro, e também é tão crítico quanto a exposição de imagem bem colocada pelo Orozimbo, que é o cara falar, te penalizar falando, cara, durante 30 dias você não vai tratar dado nenhum. Imagina uma Gol ou uma empresa que tem que fazer uma fatura, está com os dados indisponíveis. Qual é o tamanho desse prejuízo? Às vezes é muito maior que os 50 milhões de multa. Não precisa nem de ser um mês, é um dia, né? Uma Gol é um dia. E a outra situação, e é a última que eu vou colocar aqui, que daqui a pouco eu tenho uma outra reunião, você se cuida, se preocupa, tal, teve o dado lá criptografado e você tem backup. Você consegue restaurar, ok? Então, é uma penalidade, você vai ter que usar, mas o pior é se o cara, além de criptografar, sequestrou o dado. Porque por mais que você recupere, ele pode pegar esse dado e vazar para todo mundo. Então, essa é uma outra situação também bastante crítica para o negócio. Eu estava vendo ainda ontem uma pesquisa que fizeram na União Europeia, há algum tempo, isso é uma pesquisa do início do ano passado. Uma empresa lá, ela fez uma organização, ela fez uma pesquisa, o que impactava mais para os empresários, né? Se era a imagem da empresa, se eram as penalidades, a multa, né? E vários outros aspectos. 64%, tá? Responderam que o que eles mais prezavam era a imagem da empresa. E muitos deles falavam, eu tenho dinheiro para pagar uma multa, mas a imagem da empresa não tem dinheiro. Não tem ainda dinheiro. mais que é uma empresa, o Romário colocou muito bem, ele colocou o exemplo da Constituição, mas imagina um banco que fala que os dados do banco vazou. Você já vai pensar se você ia abrir uma conta naquele banco, você já, parei por aqui. Entendeu? Se essa questão do impacto na imagem, ela sempre termina impactando o financeiro. Por quê? Com a imagem impactada, você vai ter uma fuga de clientes. Sim, perfeito, Romário. A fuga de clientes, o impacto, primeiro, é financeiro. Certo, sim. Mas aí é isso que eu estou tentando colocar, que não é simplesmente porque houve uma violação LGPD que um cliente vai, de fato, deixar de comprar naquela loja se ele não tiver consciência do potencial de risco que ele corre, do que pode acontecer com o dado dele se ele for comprar naquela loja, entendeu? Concordo com o Romário. Um exemplo prático aí é a Renner. Olha o que aconteceu com a... Justamente. Ninguém deixou de comprar na Renner. Eu acho que isso passa muito... Tem um detalhe aí, tem um detalhe aí. A NPD, ela fala, tá lá, explícito em algum local lá, que a empresa tem 2 ou 3 dias, algumas horas lá, para fazer essa notificação. E no caso do Renner, por exemplo, é o grupo de DPO que vai fazer, porque é um grupo grande. Tá? Média, grande empresa, o DPO, uma das funções dele é exatamente manter, ele está cadastrado, ele tem que ser cadastrado lá no NPD, e ele vai fazer. E a empresa tem que fazer essa notificação. Não só se houve as pessoas que foram, seus dados vazados têm que ser avisados, o mercado tem que ser avisado. Então, eu não me preocupo com uma empresa de ter um vazamento e de eu chegar nessa empresa e ter uma nota lá.
sofremos violação, etc, estamos fazendo o possível tal. Por quê? A empresa fala, bom, de repente a empresa, por todos os requisitos, por todos os procedimentos, os protocolos que ela adotou, para não ter incidente, mas ela teve. A gente tem que reconhecer isso, né? Mas ela avisou. Mas ela avisou, ela foi rápida em dar esse aviso. Agora, o pior que seria, escuta só, o pior seria você entrar no site da empresa, tá fora. Você vai lá na empresa, tá meia boca, ou nem tá funcionando. Né? E você fala, o que aconteceu? É burburinho, o que aconteceu? Isso vai para a mídia. E até onde eu sei, Orozimbo, foi criptografado os dados. Mas eu não lembro de ter visto que vazou o dado. Até onde eu lembro do incidente da Renner, foi a criptografia, e o que salvou eles foi o famoso backup frio. Uhum. E aí você pega uma situação dessa e não deixa conectado. Você pega uma situação dessa, quando você está ali no olho do furacão, a imagem da empresa está sendo arranhada. Mas se você tem uma equipe de marketing top, consegue reverter. Mais ou menos, viu, Romário? Você vê que a Vale já tem mais de 2 anos e ainda o Carrefour... Mas a Vale, o problema da Vale é porque a gente está falando de vidas, né? Pois é. A Vale destruiu 2 cidades, fisicamente. É diferente. Matou milhões de pessoas. Isso é outra coisa. O impacto do que a Vale fez não tem nenhuma violação de LGPD que cause toda aquela Agora imagina se acontecer de novo hoje algo igual ao que aconteceu em Mariana. Então, eu acho que vai prender os diretores todos. Agora não tem ninguém que salva eles mais. Comparando assim, imagine se a Renner sofre outro ataque de ranço. Tem um impacto negativo? Tem, mas não se compara. Não, acho que a Renner... Daqui a 7 dias a loja está cheia de novo, o site está dividido de novo. Sim, ela só teve o prejuízo financeiro de ficar fechada, né? Mas de ser questionado. Mas você imaginar o seguinte... Infelizmente, uma violação de LGPD hoje não gera um dano tão grande à imagem da empresa. Exato. Pessoal, tem o seguinte... Romário, vou dizer o seguinte, a gente está a 1 minuto de terminar, tá, gente? Só para lembrar. Para a Renner, essa exposição, às vezes, termina sendo até boa, porque a maioria da população não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem que existe LGPD, não tem conhecimento do que são os dados pessoais. Não sabe o que é ranço. Então, tá vendo a Renner ali o tempo todo na televisão. Eu acho, pessoal, se vocês me permitem, eu gostaria de ver o Samuel Romário de volta na nossa sala na próxima, e também o Dante. Acho que é um bom tema para a gente debater, a exposição. Não sei se vocês concordam. É porque a exposição é uma das punições previstas na lei. Não, quando eu falo exposição... Só vai ter impacto se tiver uma mídia em cima para conscientizar a população. Mas eu acho legal comentar isso. Tem um pequeno detalhe, tá? Um detalhe interessante, que não é o fato da empresa ela ter um incidente de segurança, que isso vai arranhar, vai em primeira instância, num primeiro momento, vai arranhar a imagem dela. É o fato dela não ser transparente. E outra, como é que vai arranhar? Ela é obrigada a fazer a ampla divulgação. Sim. Dependendo do vazamento, tem que fazer ampla divulgação. Uma das punições previstas na lei não é a publicização da violação? Correto. Não, isso só faz sentido. Posso fazer minha última colocação? Coisa rápida. Eu tenho uma reunião agora, sensacional, esse nosso grupo. Foi demais, acho que a gente consegue desenvolver um bate-papo bastante saudável e sadio e replicando muito conhecimento. Excelente resto de semana a todos, fiquem com Deus. Um abraço, Messa. Abraço, Messa. Muito bom. Hoje a gente caminhou numa discussão que eu acho até que, eu não sei se todo mundo concorda, mas essa questão da CIPA, ela cria uma conexão boa para a gente estar gerando uma história do que aconteceu hoje. Sim. Que ela cria uma conexão, né?
com algo que já existe, então facilita. Dá a percepção da gente poder conversar com as pessoas em algo que elas já sabem, que elas já conhecem, que elas já entendem um pouco. A única coisa que a gente só tem que levar um pouco para essa questão da informação das boas práticas. E gostaria de agradecer de novo a audiência aí, e acho que a gente está realmente criando um grupo bom de trabalho e de aprendizado, né? De troca, né? Então, já estou aqui encerrando a minha parte e agradecendo a todos, mas aguardando aí todos antes para a gente terminar aqui. Na hora que vocês terminarem, eu vou parar a gravação. Obrigado aí pela presença de todos. Eu nem pretendia falar hoje, mas a pessoa estava envolvida pelo tema e entra. Tanto que eu estou falando um pouquinho e limpando a minha mesa ao mesmo tempo, por isso que a câmera não está ligada. Tá, mas muito boa discussão e pretendo participar mais também. Muito bom. Também agradeço. Para mim é muito importante ter essa visão da parte de TI. A área de TI, por incrível que pareça, para mim eu sempre tive um pouco de repulsa, né? Minha esposa sempre falava assim, você não vai para a área de TI, não vai trabalhar na área de TI. Eu sempre... nunca foi meu fã, meu forte mesmo, nunca me senti chamado pela TI, vamos assim dizer. Mas hoje a necessidade fala, né? Hoje a gente tem que realmente entender um pouco. E essa abordagem mais simples, mais cotidiana, ela facilita muito para a gente. Então, só tenho a agradecer também. Valeu, Samuel. Obrigado. Então, eu estou encerrando aqui a gravação, tá?